Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro doutrinário, que possamos hoje todos nós aprendermos um pouco mais aqui em comunhão. Começando pelos recadinhos, nós temos ainda na recepção muitas obras, muitos livros. Essas obras a gente adquiriu consignado com a editora Candeias, tá? Nós conseguimos a consignação para o Fórum Blue, que aconteceu na semana passada, final de semana passada, e algumas sobraram ainda, né? Então, a gente tem ainda na recepção, se vocês tiverem interesse, ou, de repente, não deixem de dar uma olhada mesmo assim, né? No final dos trabalhos, quando você sair, dá uma olhadinha, de repente, um título que surge lá interessante para você. Então, aproveite ainda a oportunidade hoje, porque logo a gente estará devolvendo, tá? Outra obra que nós temos aqui para mostrar para vocês é Ensinamentos de Outra Dimensão. Esta obra também, ela foi psicografada pelo Zé Araújo, né? E ela foi lançada no Fórum Blue. Quem não adquiriu ainda, nós temos ali, adquira hoje, tá? E aproveite que o Zé está aí hoje para pegar ele no final aqui para autografar para você, deixar registradinho no seu livro, tá bom? Repassando. Obrigada, Estela. Então, hoje nós temos aqui junto conosco o Bruno Cunha. Não vou citar o segundo nome, que é meio difícil, né? O Bruno Cunha. O Bruno é advogado, ele é professor universitário, fez mestrado em política pública relacionada à proteção de animais. Eu nem sabia que isso existia. Bom, né? O Bruno é ligado a várias ONGs que cuidam de animais, nasceu em berço espírita, e hoje o Bruno vai falar para a gente sobre especismo, os animais sob a visão espírita. Tá? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os nossos irmãozinhos, né? Que ainda estão aí também nos acompanhando, nos auxiliando na evolução. Vamos, então, todos nós relaxar nossas mentes, elevando nossos pensamentos, nossos corações ao mais alto, deixando nossos problemas, nossas dificuldades neste momento lá fora, para podermos aqui nos entregar a essas energias salutares, pedindo a espiritualidade maior, aos nossos anjos guardiões, que nos auxiliam na caminhada, que possamos nós todos hoje aqui, em comum, em conjunto, aprendermos um pouco mais. Pedimos que tenham mais paciência conosco, não desistam de nós, no auxílio à nossa caminhada, nos dando forças, puxando nossas orelhas sempre que precisamos, mas que juntos possamos ter a garra para caminhar mais rápido, mais fortalecidos, juntos, para a evolução. Agradecidos estamos, e pedimos também por toda a semana que se virá, para os nossos trabalhos, para o nosso pessoal, para os nossos familiares. Que assim seja. Hora de vigiar. A vida terrena é dádiva, vida de resgate, aprimoramento e de vida plena. Em meio ao turbilhão de emoções, reações e intempéries, o espírito encarnado entra em um colapso emocional e, entre a vitimização e a revolta, atrai a teimosia, acende o fogo do orgulho e, de si para si mesmo, salta de dentro o egoísmo sorrateiro e sutil. Sim, ele, o egoísmo, ainda é um vírus invisível que nasce da mistura do antídoto do amor com os efeitos ainda nefastos do estado de animalidade, onde ainda se encontra boa parte da humanidade. Vigiai, pois os vossos pensamentos e sentimentos, que são consequências dos valores buscados dos ambientes frequentados e principalmente dos condicionamentos em que se deixam levar. O uso do tempo é um fator nessa modernidade que passa a terra e de ser melhor avaliado. Cuidado, vigiam o uso do tempo, a força em que reges ao invés de agir, o aparecimento e o crescimento do vírus
milenar do egoísmo em vosso ser. E não te vitimizes, antes vigia teus passos, tuas escolhas, e combate teus condicionamentos antes que possam te emperrar a marcha. Vigia e ora, mas vigia a tua vida, fazendo um balanço de como era, como está hoje e como será tua partida para esta dimensão, onde a vida te olhe de outra maneira. Continua a vigia, pois a vigilância se faz necessária, muito mais a todos vós, que já têm o entendimento inicial de que tudo é tão somente uma questão de transição de dimensão. Vigia e ama, ora e vigia, perdoa, vigia e ama, e para melhorar, vigia. Com amor, Lúcia. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião mediúnica da CEIU, Recanto do Saber, em 12 de outubro de 2014, e publicada no livro Ensinamentos de Outra Dimensão. Pronto, agora sim. Aqui é bem sofisticado, né? Aqui com aparelho, enfim, eu estou acostumado mais com palestras assim, sem tanta tecnologia. Cuidar um pouco da voz, se eu estiver falando alto demais, vocês me chamem a atenção. Bem, boa tarde a todos fisicamente, boa tarde também às pessoas virtualmente que estão acompanhando, né? Bem interessante. E eu quero primeiramente agradecer à casa pelo convite e por esse desafio, que é tratar sobre esse tema nessa tarde, um tema que eu acho que é bem polêmico, está dentro dos nossos desafios do século XXI e é pouco falado e tem que ser debatido. E eu quero, primeiramente, fazer uma saudação especial a duas pessoas que estão aqui na plateia e, através delas, cumprimentar todas as demais. Primeiro, a minha mãe. Mãe é uma coisa impressionante, é uma figura quase mítica, assim, né? Qualquer coisa que o filho fala, a mãe já está emocionada, já está chorando, já acha boa tarde mais bonito do mundo, fica mais nervosa do que eu para vir aqui, né? Mãe é incrível. Pode estar a conversa sendo chata, sonolenta, todo mundo dormindo. Mãe está lá vibrando, batendo palma, é muito... uma coisa, enfim, inexplicável. E a minha tia que está lá escondida, né, com a camisa ali toda cheia de desenho de animais, e ela que é uma... Aí, vai me bater, ó, tá tentando se esconder, mas ela ali, ó, de óculos. Que tem um engajamento, eu sei que eu vou ter que me explicar depois, mas que tem todo o engajamento nessa linha. Mãe, eu sei que para ti é um momento especial hoje porque une duas coisas que são muito simbólicas, né? A questão da maternidade e a questão da doutrina espírita e, sobretudo, da casa que tu escolheu para desenvolver os teus trabalhos. E para mim são três coisas. Você, a questão do espiritismo, e também o meu envolvimento com os animais, com o envolvimento que é acadêmico, é o envolvimento que é nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, peco, faço coisas que eu acho que são equivocadas, mas a gente está num processo evolutivo, a gente tenta, né, avançar, e que tem toda essa parte também de envolvimento social, político, de lutas nesse sentido, para que a gente tenha uma visão diferente. E a questão do espiritismo, que é engraçado isso, porque eu sou filho de mãe espírita e de pai espírita, né? Então cresci em berço espírita. E depois, com os desafios do dia a dia, a gente vai se afastando um pouco, de forma que eu não tenho hoje uma presença tão forte assim, contínua numa casa espírita. Eu frequento muito aquilo que o meu coração leva e é onde eu acho que eu tenho que estar. Mas sinto falta de verdade. Eu acho muito importante que a gente tenha essa continuidade de estar numa casa, de estar escutando, tendo uma reflexão, tendo uma visão diferente. E, sobretudo, pela energia que se tem, né, que a espiritualidade traz e nos dá uma dimensão importante para os nossos desafios da vida. Mas o espiritismo ele tem uma característica muito positiva, eu diria, que é o fato dele não ser dogmático, né? É o fato de no espiritismo as coisas não são azuis porque são azuis. E eu vejo que de nada adianta a gente também estar sentado, a gente não vai evoluir espiritualmente pela presença, né? A gente vai evoluir pelos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes. Então, o grande obstáculo que a gente tem é utilizar essa ferramenta maravilhosa, esse instrumento que é a visão espírita no nosso dia a dia, diante das situações, diante das dificuldades do cotidiano mesmo. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem pela frente, sobretudo. Então, fico muito feliz de estar nessa casa e estar juntando duas questões que são muito simbólicas, são muito significativas para mim. E a proposta da nossa conversa, e eu digo conversa porque eu não gosto de palestra, eu não gosto de nenhum termo que tenha uma conotação de hierarquia, porque eu acho que as nossas relações elas têm que ser horizontais e não verticais. Eu acho isso muito importante. É um pouco desafiadora, vamos ver se a gente consegue enfrentar esse desafio hoje. Bem, primeira coisa,
é explicar o que é o tal do especismo, né? Quando saiu aqui o título da nossa conversa, até alguns trabalhadores da casa chegaram e me perguntaram: mas Bruno, eu estou curioso, estou curiosa, o que é o especismo? O que é esse monstro aí que eu nunca ouvi falar que tu está trazendo, né? Primeira questão, vocês têm noção de quantas espécies existem no planeta? Alguém tem algum chute assim? Quantas espécies? Que nós temos catalogados até agora 1.200.000 espécies, a gente tem catalogado. Os cientistas acreditam que, entretanto, nós temos 8.700.000 espécies, ou seja, aonde o conhecimento humano ainda não conseguiu chegar. De 1.200.000 espécies, que não se tem dúvida, tem certeza, tem catalogada, nós somos apenas uma no meio de 1.200.000 espécies. Entretanto, as nossas práticas, os nossos comportamentos com todas as demais espécies são no sentido de que todas as demais vidas e existências estão voltadas para a nossa espécie, para a espécie humana. O especismo é a visão muito ligada ao antropocentrismo. O antropocentrismo coloca um homem, né, no centro do universo. O especismo coloca a nossa espécie, Homo sapiens, no centro do universo. Então, todos os nossos atos, a gente utiliza a existência de outros seres às nossas satisfações. E, às vezes, em proporções totalmente desconexas, né? Então, a vida de determinados seres e dos animais está sendo retirada para o nosso lazer, para a nossa, enfim, estética, né? Então, a gente tem isso muito presente. Então, a gente tem uma construção de universo especista. Nossa visão de superioridade em relação aos outros seres. O especismo, ele é um termo que foi trazido, na verdade, na década de 70, e pelo um britânico, mas foi muito popularizado por um australiano, que é o Peter Singer, que vai discutir a ética animal. E que ele lançou um livro muito interessante, na época muito polêmico, que era a Libertação Animal, 1973. E vai fazer algumas comparações nisso. Essa visão que a gente tem de superioridade do especismo, ela tem o mesmo direcionamento com o sexismo e com o racismo. Elas partem do mesmo pressuposto teórico. O que é o sexismo? O sexismo é a ideia de superioridade de um sexo em relação ao outro. O racismo é uma visão míope de mundo, né? É você visualizar que existe uma raça que é superior à outra. É você não conseguir olhar um mundo como todos os integrantes de um mesmo elemento da raça humana. Então, uma visão pequena de universo. E o especismo parte da mesma ideia. Então, o especismo, visão de superioridade de uma espécie em relação às demais, o sexismo de um sexo em relação aos outros. Na história da humanidade, a gente tem muito forte, né, a visão de superioridade masculina em relação às mulheres. Até hoje, né, várias e várias nações, aí, principalmente muçulmanas, que as mulheres não poderiam nem estar na plateia da forma como estão, né? Estariam, se pudessem frequentar, estariam frequentando, enfim, com outras vestimentas, se escondendo. Então a gente tem isso, é uma realidade ainda do século XXI, por mais absurdo que pareça. E a questão do racismo também, que a gente, se nós formos ver no horizonte histórico, a gente vive na história muito mais anos em que nós tivemos escravidão do que anos sem a escravidão. E, mesmo que a gente tenha avançado acerca desses elementos, então é inegável que a gente avançou em relação ao racismo e ao sexismo, avançamos juridicamente com legislação. Então, por exemplo, hoje as mulheres têm direito de voto, né? Pelos nossos direitos trabalhistas, não é justo, é ilegal que uma mulher receba menos que um homem pelo exercício da mesma função. Questão do racismo também, né? A gente eliminou, fizemos a abolição da escravatura e está proibido nos nossos elementos jurídicos da nossa Constituição a discriminação. Entretanto, somente a questão jurídica não elimina atitudes machistas, atitudes sexistas e atitudes racistas que nós temos na nossa sociedade no dia a dia, porque isso é algo cultural. Então não adianta apenas o instrumento jurídico, a gente sabe que na realidade e na prática essas situações acontecem. Só que o sexismo e o racismo são desafios dentro da nossa espécie, dentro da espécie humana.
né? Então são relações aí que homens, mulheres, negros, brancos, enfim, nós temos que resolver dentro da espécie humana. O especismo é muito mais difícil da gente enfrentar porque ele exige uma conexão, um olhar sensível da nossa espécie, da espécie humana, com as outras espécies. E nós estamos naturalizados com a nossa ideia de superioridade. Se a gente falar isoladamente essa frase, o homem é superior aos animais, muita gente pode até dizer que não. Mas, nas nossas práticas e nas nossas posturas, a gente tem isso naturalizado, muito naturalizado. Então, eu trago aqui alguns exemplos clássicos do especismo no nosso dia a dia. Tá? Essa primeira imagem, ela se refere à questão da moda. Então a gente tem nas vestimentas, muitas das nossas vestimentas feitas com animais de uma forma desnecessária. A gente tem nesse segmento das vestimentas postura nossa de domínio em relação aos outros seres. Então a gente às vezes retira uma vida por conta de uma futilidade, de algo que a gente acha mais bonito, que é mais simbólico, né? Que esteticamente possa ser mais agradável. Mas a gente não dimensiona o sofrimento existente para aquele produto final, para aquela vestimenta. Aqui, no lado direito, a gente tem, na verdade, uma crítica à questão do rodeio, né? E o rodeio nos traz para os animais na questão do lazer. E o rodeio é só um exemplo. A gente tem puxada de cavalo, não sei se algumas pessoas aqui conhecem, que tem um evento em Pomerode, a gente teve a farra do boi, a gente tem as rinhas, várias e várias situações, algumas já juridicamente condenadas, né? Ilegais, que são baseadas em relação ao nosso lazer. Os animais em circo, a gente não reflete muito nisso. A gente coloca o nosso lazer em primeiro como uma questão fundamental. Então a gente não discute muito como é que está aquele animal, se está sendo positivo ou negativo para o animal. Não, o que importa é que a gente está tendo um momento descontraído, enfim, a gente sai, a gente vê um espetáculo, a gente volta para casa e é isso que acaba importando. Então a gente tem, além da parte da vestimenta, muito forte a questão do especismo também no nosso lazer. Tá? E na indústria também dos cosméticos, né? Muitos dos produtos que são utilizados com testes, enfim, e com a retirada de vida de animais. Aqui, vamos lá, uma das questões, e eu acho assim, a nossa conversa aqui não é uma conversa no sentido condenatório de certo e errado, mas é no sentido da gente mostrar uma realidade de que todo mundo tem um livre-arbítrio para fazer algumas escolhas e para repensar as posturas, né? É nesse sentido. Então, uma das manifestações do especismo, querendo ou não, é na nossa alimentação, é na ingestão de carne, né? Então, por isso que uma das grandes bandeiras do vegetarianismo é trazer justamente isso, uma visão diferente em relação aos animais. E aqui, sei que aí dá uma discussão. Tem um quadrinho aqui que é o seguinte, tem uma imagem de um cachorro e coloca assim, se você ama uns, por que come outros? Com uma vaca do lado. E por que eu trago isso? Bruno, eu tenho uma vizinha aí que... Seguinte, ela é daquelas que não pode ver uma questão alusiva a cachorro a gato. Ela está lá no Facebook compartilhando, divulgando tudo, ligando para os amigos, mandando mensagem, pedindo tudo. Mas eu acho essa minha vizinha uma baita de uma hipócrita, sabia? Por quê? Não, porque eu chego lá no domingo, eu vejo aquela churrascada na casa dela, e aí eu não consigo entender como essa mulher fica com um clique ali para postar e compartilhar tudo, né? Parece uma bomba de compartilhamento, de 2 em 2 minutos está compartilhando tudo, mas está lá e não repensa nesse aspecto. Bem, existe uma categoria que a gente chama de especismo seletivo. O que é o especismo seletivo? Que nessa nossa visão de superioridade em relação aos outros seres, nós também, com algumas espécies, a gente tem um pouco mais de compaixão, a gente tem um pouco mais de preocupação. Eu nem sei se o termo certo seria compaixão, porque a nossa preocupação com essas espécies, e normalmente cães e gatos, não estaria atrelada essencialmente às espécies, ao valor intrínseco naqueles animais, mas na dimensão daquilo que eles nos oferecem, na parte sentimental que a gente cria com eles. Por quê? Porque são animais que a gente está habituado, né? Então é comum a gente ter em casa. Por exemplo, quem aqui da plateia tem cão ou gato em casa? Levanta a mão. Ó,
bem considerável, né? As pesquisas saíram até recentemente uma pesquisa que mostra que em Santa Catarina 47% das pessoas, da população, tem cão ou gato em casa, né? Então é um número muito significativo. A gente está com isso dentro da nossa realidade. Então é natural que a gente tenha uma preocupação em relação à crueldade e à questão de maus tratos com cães e gatos. Agora, com espécies que nós não temos relações afetivas, como porco, capivara, coelho, às vezes esses assuntos não são relevantes, a gente nem quer conversar, a gente não quer saber, a gente não quer dialogar sobre isso, né? Melhor a gente ficar um pouco afastado. E do ponto de vista de justificativa, não existe uma justificativa ética e moral que nos dá o direito de nos preocuparmos mais com os cães e os gatos do que as capivaras, os porcos, enfim, o boi e outros animais existentes. Isso é especismo seletivo. A nossa preocupação, vejam bem, até a nossa preocupação humana é uma preocupação um pouco egoísta, porque é no sentido, não da existência do animal isolado, mas daquilo que ele representa para nós. Tá? Então a gente tem essa questão. E vejam, acho uma coisa muito engraçada. Esse exemplo ali que eu dei para vocês, um exemplo, mas eu acho incoerente, né? Ela, enfim, compartilha tudo de cão e de gato, mas nos outros hábitos, um hábito que vai para um outro especismo, numa linha da alimentação, ela não tem muito esse questionamento. Nós temos uma postura que eu acho catastrófica enquanto humanidade, que é o fato de, no lugar da gente parar, para a gente nos perguntar e nos vigiar, como fizesse na leitura inicial, o que a gente pode fazer para a gente ser melhor, a gente procura apontar com o dedo e procurar uma incoerência, procurar atacar o outro. A gente sempre procura fazer isso. Então, no lugar da gente pensar que a gente pode adotar determinadas posturas e comportamentos, se preocupar também com aquilo que ela está se preocupando e até estender essa nossa preocupação, a nossa tendência, no primeiro momento, é tentar desconstruir. A gente tenta atacar, a gente coloca o dedo e diz, não, mas é uma incoerente, é uma hipócrita, é uma louca. A gente gosta muito de rotular, de culpar os outros. A gente adora fazer isso. E eu vejo isso muito assim, sou professor universitário. E aí, eu estava uma avaliação, e a turma, a maioria foi mal, e teve um menino que tirou a maior nota da sala, tirou 9, todo mundo 5, 6. E aí eu perguntei para ele como é que ele estava, ele assim, muito feliz. Aí tu chegou a ver por que tu não tirou 10? Aí ele, não, professor, eu só sei que todo mundo tirou 5 e 6, eu tirei 9, né? Então, o que isso representa muito? A gente não tem uma preocupação conosco. Muitas das vezes a gente participa de uma visão comparativa. A gente está sempre se comparando com os outros, né? Eu tenho que ser melhor que o fulano, e não eu tenho que ser o melhor de mim mesmo, né? Eu acho que se a gente tivesse essa mentalidade em relação aos fatos, meu Deus, como a humanidade seria melhor, né? Se todo mundo tentasse ser o melhor de si e não fazer o termo comparativo com o outro. Acho que é um grande desafio que a gente tem. Então, em linha geral, especismo, que é essa visão de superioridade em relação aos outros seres existentes, às outras espécies, ele está presente na nossa vida nos mais variados segmentos, nas mais variadas diversificações. Tá na alimentação, está no lazer, está na vestimenta, está nos nossos hábitos, está muito incorporado. A gente tem isso enraizado. E por a gente ter isso enraizado, é difícil a gente enfrentar. Porque se a gente repensar isso, a exigência de mudança de comportamento, da gente mudar um pouco a nossa constituição de mundo, é meio ameaçador, né? Então é natural que a gente tenha a tendência de querer se afastar e de não querer conversar sobre esse assunto. E um dos pontos aí que tem que ser colocados acerca disso é a influência do cristianismo, tá? E essa é uma questão muito interessante. A gente tem uma passagem bíblica do Gênesis que coloca assim: sejam férteis e multiplicai-vos, e povoai a terra. O medo de vós e o terror de vós deve dominar a todos os animais da terra e a todos os seres do ar, a tudo que se arrasta sobre o solo e aos peixes do oceano. Em vossas mãos eu os entrego. Vejam bem, isso é um trecho que foi traduzido da Bíblia. E por que eu destaco isso? Porque hoje os cientistas colocam de forma quase certa que houve um equívoco interpretativo nessa parte. O dominai no hebraico não tem o sentido de domínio, tem o sentido de proteção. Então o texto bíblico que foi interpretado como dominem todos os seres da terra, teria na verdade o seu real sentido de protejam todos os seres da terra. E isso, passado de geração em geração, imaginem o efeito disso na história da humanidade.
Por quê? Porque muitas das nossas posturas enraizadas de domínio acerca dos animais vem justamente dessa interpretação, consciente ou inconscientemente. Porque a gente tem, né, na nossa educação, todo o processo de construção dentro do cristianismo e dentro dessa visão interpretação bíblica. E se essa interpretação bíblica está equivocada? Vejam só, né, o quanto de pecado a gente está realizando, a gente nem sabe, o quanto de equívoco comportamental a gente está realizando. Né? E é muito simbólico isso, porque é passado de geração em geração e é reproduzido para as próximas gerações. Então a gente ainda não avançou nesse tema, a gente ainda está com essa mentalidade equivocada. Bem, Bruno, até agora tudo bem. Tu me falou, trouxesse esse termo esquisito do especismo, falou que é a visão de superioridade de uma espécie em relação às outras, fez aí um comparativo com o sexismo e com o racismo, que na história da humanidade produziram tanta coisa complicada, mostrou que a gente tem uma base cristã, né, de interpretação bíblica equivocada, que a gente tem a ideia do domínio quando, na verdade, o nosso dever é de proteção. Agora, como é que o Espiritismo, como é que a doutrina espírita vai tratar sobre esse assunto? Como é que vai trazer essa temática para a gente? Né? E aí a gente tem no Livro dos Espíritos, a gente tem uma pergunta aqui, 79, que diz assim: como interpretar o nosso parentesco com os animais? E a resposta: considerando que eles igualmente possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações através de inúmeras existências, chegará um dia ao chamado reino nominal, como por nossa vez alcançaremos no ecoar dos milênios a situação de angelitude. Ou seja, o Espiritismo basicamente vai trabalhar com a ideia dos reinos, né? Trabalha com a questão que nós somos um espírito de inteligência, que a gente passa pelo reino mineral, depois a gente vai se desenvolver no reino vegetal e no reino animal, onde nós vamos ter as nossas sensibilidades, captar as nossas primeiras reações, o nosso estado rudimentar de consciência, e vamos chegar até o desafio do reino nominal. É isso que o Espiritismo traz e trata. Bem, aqueles que forem curiosos, depois quiserem olhar no Livro dos Espíritos, todo esse questionamento acerca dos animais, ele acaba sendo respondido ali nas perguntas de 593 a 609. Tá? Eu aqui, pelo limite do tempo, e até o controle do tempo, que também é um desafio muito grande para mim, eu tentei separar o que eu acho mais simbólico, mais interessante para a nossa conversa. Tá? E tem a pergunta 597. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E a resposta: sim, e que sobrevive o corpo. E esse espírito é uma alma semelhante à do homem? Resposta: é também uma alma, dependendo do sentido que dares a ela. Bem, Bruno, você falou dessa questão de superioridade, enfim, mas o fato da gente ter um reino então mineral, passar por um vegetal e um animal, chegar até um hominal, não nos dá uma superioridade em relação aos outros seres? Aí que está o grande entrave de tudo. Por quê? Esses dias eu estava com uma amiga minha e ela falando de uma outra e dizendo assim: mas a fulana de tal, né, tem umas atitudes, é um espírito inferior. E é engraçado como a gente gosta de rotular. Aí eu falando para ela: olha, se eu concordar com a tua frase, eu acho que a gente se torna mais questionável ainda a nossa simbólica superioridade, né? Por quê? Primeiro que diante dos desafios espirituais, a gente não sabe, mesmo que aquele pensamento seja de fato e era um pensamento atrasado, mas a gente não sabe quantas encarnações a gente demora para chegar ao estado, né? Talvez aquele espírito está numa terceira, quarta encarnação e chegou àquele ponto e a gente só passou por ele na 30ª, 40ª, mas a gente gosta de trabalhar com a ideia de que a gente é superior a algo e alguém. E a gente trabalha com a ideia de superioridade no sentido de rotular, de nos diferenciar. Entretanto, se de fato a gente tem um pensamento de superioridade, isso não nos dá um direito de rótulo, isso nos dá uma responsabilidade de auxílio. Essa é a diferença. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. E com os animais não é diferente. Se passamos por um período evolutivo que chegamos no reino nominal, isso não nos dá, em relação aos animais, a questão de nós utilizarmos eles, né, para aquilo que nos interessa. Mas, ao contrário, a gente tem uma preocupação maior em relação a isso. Tá, e Bruno, aquela velha pergunta, né, dos animais, das plantas, da questão, por que a gente tem que ter essa preocupação, por que se justifica essa preocupação com os animais? E aqueles que discutem a ética animal, eles trabalham com a seguinte situação: a situação de que
os animais eles têm duas características. A primeira, capacidade de sentir dor. Isso é visível, né? Quem tem um cão, um gato em casa sabe. Se a gente fizer alguma coisa em relação ao animal, o animal a gente vai ver pelo próprio comportamento, ou pela questão de dor, a reação, que ele sente dor. E a outra, que é muito simbólica. Em 2012, o Manifesto de Cambridge, os maiores neurocientistas do mundo vieram a público e disseram, olha só, gente, essa história de que os animais são seres irracionais está acabada. A gente está afirmando para o mundo inteiro que os animais são seres conscientes. Não tem o nosso estado de consciência, não tem tão avançada a capacidade nossa de conexão, mas todos eles têm consciência. A consciência deles é baseada nas questões de comunicação, uma consciência muito rudimentar, mas existe uma consciência. Então, se eu sei que determinado ser tem capacidade de sentir dor e tem consciência, isso me dá um desafio ético e moral de me preocupar com as minhas posturas em relação a ele. Esse é o grande ponto aqui. Bem, vamos lá, vamos ver se eu consigo superar o tempo aqui. Tá, já sei que está curtinho, mas estou acabando. Questão do Emmanuel, né? Então vamos às grandes referências espíritas nessa questão e vejam como já traziam essa situação. Olha o que o Emmanuel diz. Se é importante o regresso da alma humana ao círculo de racionalidade, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Os animais têm sua linguagem, seu afeto, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso sua proteção e amparo. Chico Xavier, né? A gente não pode deixar de citar, né? Ora, se nós já sabemos que a lei divina institui a solidariedade entre os seres, podemos facilmente concluir que a nós, seres humanos, Deus outorgou a condução e a proteção de nossos irmãos mais novos, os animais. Então vejam bem, a gente chegar no reino nominal, aqui, e vejam como estão avançados, né? Porque as palavras do Emmanuel e do Chico são justamente aqui, que coloca a nossa questão da proteção, que é a leitura bíblica equivocada, é a questão da proteção, e o Emmanuel traz para a gente a questão de que os animais têm consciência. Então essas duas situações que hoje, atualmente estão se discutindo, que os cientistas estão reconhecendo, eles já há muito tempo já manifestaram, já nos passaram essa mensagem, essa incumbência de responsabilidade. Aqui só para dar uma descontraída e uma finalizada já, é uma questão cultural, né? Por que eu digo isso? O especismo é uma questão cultural. Na história da humanidade, a gente avançou em relação ao sexismo e ao racismo. Então a cultura é algo modificável, a gente vai avançando. Então com o especismo a gente também tem que ter essa reflexão de avanço. Isso daqui, essas duas imagens são de uma viagem minha na Índia, que eu fui com a minha irmã, que deve estar assistindo. Aqui com os elefantes no primeiro momento, tá? Esses elefantes eles fazem determinados passeios que são vistos como passeios que dão proteção, mas poucos, são 4, 5 passeios, eles ficam separados e são, enfim, bem cuidados. E aqui a questão das vacas, que a gente escuta falar das vacas na Índia, e eu estou numa estrada no final do mundo tentando dialogar com a vaca para ela sair, para poder seguir e caminhar, porque realmente é assim, pela legislação lá não poderia fazer a retirada da vaca. Então, uma situação bem complicada de dialogar mesmo. Tem mais duas questões aqui. Essa imagem eu sei que está meio ruim, não dá para identificar muito, mas ali do meu lado, talvez alguém consiga enxergar, tem uns macaquinhos. E eu digo, macaco é uma coisa impressionante. Eu fui num templo que tinha 3.000 macacos. Quando você vê o macaco, você percebe, não dá para negar o nível de consciência que eles têm, porque a forma como eles se comportam, que eles pegam as frutas, que eles fazem uma comunicação entre eles, você vê, poxa, você até fica com medo da revolução dos macacos lá, né? E a questão do pavão, que acaba sendo um animal sagrado lá também. Por que eu trago isso aqui? Eu trago isso aqui, sobretudo, um desafio. Por quê? Porque a Índia, embora pelo hinduísmo eles tenham uma questão mais avançada em relação aos animais, em contrapartida, eles têm um problema muito grande nas relações humanas. A visão de uma população praticamente servil, com um sistema de castas. E eles têm nos animais sagrados o macaco e a vaca, são os dois animais sagrados dentro do hinduísmo, e a população, no geral, acaba adotando outros animais simbólicos. E dentre eles, o pavão é muito adotado, porque o pavão é o símbolo nacional, e o elefante, por causa da deusa Ganesha, então muita gente tem algum colar, enfim, alguma situação com eles. Mas vejam, eu trago isso porque entendo que o nosso grande desafio agora, do século XXI, é a gente ter uma visão que não é só humanista,
E humanista é difícil a gente ser humanista, né? A gente se preocupar profundamente com todo ser humano. Poxa, como isso é difícil. Mas só isso não é suficiente. E do outro lado, se a gente fosse meramente animalista, ou seja, a gente se preocupasse só com os animais, e tem muita gente que é assim, que se preocupa tudo com os animais, mas é indiferente às questões que acontecem com o mendigo, com uma situação, também não é correto. O nosso grande desafio de cidadania global é a gente ter uma mentalidade inclusiva, que inclua toda a forma de vida, todos os seres existentes. Então, tanto os humanos quanto os animais. E eu gostaria de finalizar com uma frase que eu gosto muito, que é do ex-presidente americano Abraham Lincoln, que diz exatamente isso. Diz o seguinte: eu luto tanto pelos direitos dos animais quanto luto pelo direito e valorização dos humanos, porque entendo que essa deva ser a proposta de um ser humano integral. Obrigado. Obrigada, Bruno, por trazer esse conhecimento para a gente, essa nova visão para a gente. Tá? Muitos de vocês aqui podem já saber disso tudo, mas eu confesso que foi uma visão... Antes era só emocional, uma visão mais ampla, uma visão mais racional agora de toda essa história aí. Então, muito obrigada por trazer esse conhecimento para a gente hoje. Então, agora, para finalizar a primeira parte dos trabalhos de hoje, vamos relaxar, fechar nossos olhos e vamos ouvir a prece que o Bruno irá fazer para o encerramento. Eu gostaria de pedir a todos, então, que a gente mentalizasse, que a gente fechasse os nossos olhos e tentasse emanar energia muito positiva. Eu gostaria aqui, com as devidas adequações dentro do Espiritismo, fazermos, na verdade, uma oração a São Francisco de Assis, porque eu acho muito simbólico, o protetor dos animais, acho que é mais apropriado nesse momento, e porque essa oração tem um significado muito importante para todas as dimensões da nossa vida. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Mais compreender do que ser compreendido. Que eu procure mais amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Que assim seja.